A pergunta que eu faço, vamos debater o assunto aqui no Balanço Geral. Performance teatral no MAN gera polêmica. Uma criança da plateia que estava com a mãe toca este homem nu, está pelado, ela toca nos pés dele. É arte? É cultura? Ou é um erro? É um absurdo? O que você acha? O museu informou que avisou que tinha nudez na apresentação. Errou o artista? Errou a mãe? Errou o museu? O que você pensa sobre o assunto? Vai lá comentar agora no @Balanço Geral, porque tá lá o post. Tá lá. No meu pessoal, @Rigotino. Pode ir lá também. Segue a gente. A reportagem a gente assiste agora. Se você ainda não tem uma opinião formada, assista a reportagem. Eu quero saber o que pensa Renato Lombardi. Vamos ver. Nesse vídeo que circula nas redes sociais, a menina que aparenta ter 4 anos aparece interagindo com o artista. Ele está deitado de barriga para cima, completamente nu. Primeiro ela pega na mão do homem, depois toca na canela e nos pés e sai engateando. A criança está acompanhada de uma mulher adulta. A performance foi apresentada na abertura do 35º Panorama da Arte Brasileira no Museu de Arte Moderna, aqui em São Paulo. E o fato de contar com a interação de uma criança tornou o assunto polêmico. Tá todo mundo vendo essa criança, né, nessa situação e todo mundo falando um monte de coisa. Como é que fica a família? Na internet a cena foi reprovada por muitas pessoas. Uma mulher chama de abuso e desrespeito com as crianças e diz que jamais deixaria o filho exposto dessa maneira. Um homem questiona se a performance de fato é arte. Também teve gente que sugeriu a intervenção do Ministério Público para fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Marcamos uma entrevista com o curador do museu. Esperamos por mais de 1 hora, mas ele não apareceu. Segundo o Museu de Arte Moderna de São Paulo, a sala onde aconteceu a abertura da mostra estava sinalizada sobre o teor da apresentação, incluindo a nudez do artista. O MAN afirma que o conteúdo do trabalho não é erótico, que as acusações são descabidas e que incentivam a cultura do ódio e intimidam a liberdade de expressão. Está no Código Penal. É crime permitir que alguém menor de 18 anos frequente um espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor. Nós estamos vendo um ambiente impróprio segundo essas próprias regras. Então, ao que parece, se a própria mãe está desobedecendo, caberia então a organização do evento indicar ali que ela se retirasse daquele local com a criança. O mais comum é se advertir os organizadores do evento, até que se localize, tenha a forma de se localizar quem são os pais dessa criança. O Ministério da Justiça não classifica eventos realizados ao vivo, mas a classificação deve ser feita pelos responsáveis pelo espetáculo, como a equipe do MAN garante que fez. Mas não encontramos o aviso hoje no museu. A cartilha de classificação indicativa do Ministério diz também que a determinação não substitui a decisão da família e que ninguém melhor do que os pais para conhecer seus filhos. Para esta sexóloga, a reação da criança a uma cena como essa depende da criação e dos costumes que tem em casa. Algumas famílias lidam com esse assunto de uma forma muito tranquila, muito natural. Às vezes os pais até mesmo acabam circulando nus pela casa. Então, para a criança ir a um evento como esse, muitas vezes pode ser realmente como uma apreciação de uma arte. Para outras crianças, então, dependendo desse ambiente que foram criadas, se é um ambiente um pouco mais repressivo, podem comprometer. Eu acredito que até mesmo pais com este perfil nem entrariam para uma exposição ou para ver uma performance como essa. Tá, e o assunto é polêmico, mas a gente não vai ficar em cima do muro. Aqui, não, se tem uma coisa que não tem aqui, é mureta. Eu quero saber o seguinte. Fala. Isso para mim é arte pornográfica. Primeiro, qual é o objetivo de mostrar um sujeito nu, uma criança do lado, a criança apalpando o calcanhar, apalpando a canela do cidadão, pelado? Qual é o objetivo? Que objetivo é? Que arte é essa? Me explica. Não vai. Que arte? Que arte? Não, queria saber que arte é, primeiro. Segundo, a psicóloga disse uma coisa que é verdade. Tem pais, né, eu não sou pai, não tenho filho, mas tem pais que tomam banho com os próprios filhos, nus, que andam pela casa nus. Então a mãe tem que arcar com a mãe, a mãe está muito avançada, a mãe realmente encara de outra maneira, a mãe tem que arcar com as consequências. Então, eu ia falar sobre isso. Eu acho o seguinte, o museu informou as pessoas, porque esse é um evento fechado, não é um evento aberto ao público.
Esse é um evento só para convidados, Sim. tá? O museu informou as pessoas do que se tratava o conteúdo, porque é a mesma coisa eu levar o meu filho para assistir o filme do Bozo, agora o Bingo. Já me falaram, ô, criança não. Tem uma classificação. Tem uma classificação indicativa. Porque é o seguinte, aí a mãe levou, o museu diz que está informando. Só que é o seguinte, o museu deveria permitir a entrada da criança... Eu acho que não. Numa apresentação, numa performance corporal, sem roupa, ali ainda tocar... É um negócio polêmicaço, Eu acho minha que gente. não. Eu acho que o museu deveria dizer pra mãe, olha, concordo com você, que você é mãe, você tá autorizando, mas aqui não vai entrar. Eu porque acho. Tem um sujeito pelado ali. É complicadíssimo isso, gente. É complicadíssimo porque, dá uma olhada, ó. A criança tá vendo um homem nu e ali não é o pai dela. A psicóloga falou ali, mas às vezes em casa, mas tudo bem, mesmo o pai sendo dela... pai. Então, mas ela disse que tem gente em casa que tem essa liberdade de andar sem roupa. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa que não deveria também acontecer. Mas olha aí, ó. Olha lá, a mulher pega o braço, estica os braços do cidadão. Qual é? E pega e mexe. Se fosse ali, vamos dizer, você tá tomando um banho, teve um infarto, aí tá ajeitando o corpo pra tentar reanimar. Mas ali, meu amigo, Não, não é nada disso. É brincadeira, é O que piada. você pensa do assunto? O assunto é polêmico, minha gente. Arte pornográfica pra mim, desculpe. Hein? Tem alguém não sou errado nessa reacionário história? não, hein? Tem alguém errado nessa história? Tem ou não? Se tiver, quem tá errado? O museu? O artista? A mãe da criança? Quem... A culpada, a menos culpada nessa história é a criança. A criança não Sem tem nada a dúvida. ver. Não, a criança foi levada ali, né?